Fala, meu amigo. Fala, Bru. E aí, galera? Bora lá? Como Bora alguns já lá. devem saber, o tema vencedor, como já era de se esperado, É, é indicação aí do meu amigo Guilherme Monteiro. Guilherme. Foi. Deixa eu abrir aqui a minha colinha. Trabalho no Brasil versus Estados Unidos, né? É Isso uma. aí. Para a gente tem sido uma realidade. Nós estamos trabalhando ambos numa empresa americana, na mesma empresa. O Arthur, inclusive, está passando uma temporada por lá, passando uns dias por lá. Eu fui para lá o mês passado, Passado. retrasado, já, Não, retrasado mês já, né? passado. Ah, é, porque hoje é dia 1, né? Dia Verdade. 1. Eu fui entre agosto e setembro, e agora tá o Arthur lá, vai ficar lá até o final do mês, né? Fico até dia 29, praticamente dezembro. Até o final de novembro, e eu volto para lá para passar mais uma temporada, né? No meio de dezembro, né? Aproveito para Uhum. tirar umas férias, tirar uns dias de férias, passear um pouco, Show. e fico mais um mesinho aí também na empresa. Então a ideia aqui é a gente abordar basicamente o que a gente vivencia lá nesse momento, né? É óbvio É, que vai variar muito de empresa para empresa, vai variar muito de região para região. Algumas coisas que a gente citou aqui vai muito de região para região, mas mais especificamente a gente está tirando com base na nossa empresa hoje, né? E comparando sim. com as nossas experiências passadas aqui no Brasil. É, isso aí. Bom, Vamos vamos lá. lá. Começa aí. É, o primeiro ponto é rotina, né? Eu consigo. Então, o Fernando tá bem fresco também, né, com relação à rotina. Eu tô vivendo ela agora, então dá pra falar bastante, assim, da rotina aqui. Assim, a diferença que eu sinto principalmente aqui do que no Brasil aqui não tem muito um horário como no Brasil, por exemplo, aquele horário que todo mundo chega, das 8h30 às 9h30. Todo mundo chega junto, todo mundo pegando metrô, todo mundo chegando na empresa, alguns chegando, pegando trânsito, enfim, mas todo mundo chega meio que na mesma hora no Brasil, né, na empresa. Aqui, eles até chegam na mesma hora, só que uns chegam mais cedo, 8 horas, outros chegam 9, outros chegam 10. Não tem muito esse negócio de, você chegou, vamos supor que amanhã eu cheguei 11 horas da tarde na empresa. Da Ninguém vai, tarde. tipo, 11 horas da manhã, desculpa. Que 11 horas é tarde, né? Mas vamos supor que eu chegue 11 horas na empresa. Ninguém vai olhar, tipo assim, tipo, nossa, você atrasou, o que aconteceu com você? Tipo, É, não vai um acontecer nada. Você vai, circo. chegou para trabalhar, ok, vai trabalhar aí até X hora, contanto que trabalhe as horas que são para trabalhar, né? E alimentação é uma coisa que Arthur, não sofro tanto nos lugares, né? Tipo, eu me adapto bem com a alimentação. Mas é bem diferente no sentido de os caras hamburgão de manhã, muita gente chega com hambúrguer do McDonald's de café e uns copão de café gigante gelado, manda bala. Eu, particularmente, não gosto muito de comer desse jeito de manhã. E no almoço, eles, assim, o almoço é o que tiver, se tiver. Se tiver muito pegado, eles nem almoçam, de boa. E se dá tempo de almoçar, vou ali, pego qualquer coisa, um lanche de novo, ou um burrito, ou qualquer coisa que tem ali na cozinha ali, e como e tá ótimo. Nessa parte de adaptação para mim, no tempo que eu fiquei aí, a pior parte foi a alimentação, justamente porque eu tenho mais umas frescuras maiores para comer, né? Então, coisa mais apimentada eu já não gosto, coisa com bacon eu já não curto muito. Então, eu sofri para encontrar o ponto, assim, da rotina do dia a dia, né? Uhum, Mas depois que encontrei ela também, consegui enquadrar minhas alimentações diárias. De manhã tomava um cafezão reforçado, 9 horas comia tomava um lanchinho, 11 horas fazia um outro lanche, 2 horas comia alguma coisa. Então, depois que eu entrei nesse ritmo, aí a coisa foi que foi. Mas o começo sim. foi a parte mais difícil também. Realmente é bem diferente do Brasil. No Brasil, normalmente a gente chega, já toma o café da manhã em casa, toma um cafezinho quando chega, e almoço pra gente é
importantíssimo, né? Sagrado, né? Sagrado. Sagrado. A gente precisa comer. Tudo bem, às vezes a gente come um junk food, beleza, só que na maioria a gente vai no PF ou come um, sei lá. A gente evita, né? Por mais que a gente coma muita besteira, a gente evita, né? A gente finge que é saudável. E aqui não, aqui é sem ideia. Quando der pra Hum. comer, beleza, comeu e poucas pessoas eu vejo realmente valorizando a saúde. Tipo, lógico que tem, né? Você vê gente voltando da academia, vê gente que come saudável, mas não é uma comida barata no mercado, né? Tipo, você comer saudável, você vai gastar bastante dinheiro. É bem difícil de você ir lá e comprar uma salada que você sabe que você vai comer uma vez e acabar, e do que você comprar, sei lá, alguma comida, algum junk food que você sabe que vai dar 4 refeições, tá ligado? Mais ou menos assim, mais ou menos por aí. Uhum. Então, acho que é isso. E É, para ir embora também, galera, acabou seu trabalho, deu seu horário, tchau, nada de. No Brasil eu tinha muito de, nossa, já tá indo, nossa, mas já. Sempre tem esse negócio. Aqui não, aqui você vai embora, tchau, até mais. Você pode estar indo embora 3 horas. Lógico, 3 horas eles vão perguntar o que está acontecendo, né? Se aconteceu alguma coisa, mas se você for embora, bom, suas coisas têm que estar em dia. Então é isso que importa. eu lembro quando eu fui, por exemplo, para Tampa, né? Eu fui sair uma sexta-feira no meio do dia e eu virei pro meu chefe e falei, olha, eu vou sair meio-dia daqui, né? Meio-dia, 1 hora. Ele falou, Uhum. cara, eu nem esperava que você fosse vir hoje. Tipo, ok, É, você vai sair 1 hora, ok. sim. Se você não trabalha, você não recebe. Então, é, ok, você não está trabalhando. Então você não vai É. receber. É isso. Não rola marmita. Eu não. Assim, marmita, deixa eu. Eles têm comida. Eu já vi comprar, tipo, por Tem, exemplo. tem cardápio também, né? Você comprar e pedir É, pra entregar, tem um monte. sim, tem. Essa opção, ela existe, só que eu vejo pouco. Pelo menos na Eu empresa. acho que é caro, né? Eu acho que é caro. Uma vez eu comprei um lanche no Uber Eats e, cara, se fosse converter, você fala nunca que eu pagaria isso num lanche, cara. Né, Tipo, um Subway de 15 centímetros, mais coca, mais um cookie, saiu tipo 70 conto, tá ligado? sim. Você fala, meu, não dá, cara. Esse planeta É, que você vive pra fazer uma loucura dessa. é. Ó, o Mas Carlos mora, assim, o Carlos mora em Tampa, né? Então, Carlos, se tiver. Pode falar aí, sei que mora aqui bem mais tempo, então você vai conseguir falar com mais propriedade. o Guilherme perguntou se tem restaurante igual tem, né? Tipo, que a gente vê muito em São Paulo. Cara, eu vi poucos restaurantes assim, igual a gente vê em São Paulo, né? Porque a região que a gente está ali na empresa não é uma região central, né? Ela já é uma região um pouco mais afastada, perto do aeroporto e tal. Então é diferente, eu acho que de você estar numa região bem central mesmo, tipo ruas e Uhum, avenidas e gente passando. Então eu acho que por isso que a gente não viu muito disso lá, né, nesse é, trecho. sim. É. É. Bom, o outro tópico aqui, né, é roupa, né? Eu lembro que antes de ir eu perguntei pro meu chefe, falei, cara, como é que é a questão aí de roupa, né? Preciso levar alguma roupa especial, né, social? Ele virou pra mim e falou, cara, aqui é Flórida, se você quiser vir de chinelo e bermuda todo dia, você vem de chinelo e bermuda todo dia. E eu estou E aqui há 4 dias e os 4 dias eu fui de chinelo e bermuda. parece brincadeira, mas de fato, a galera vai de chinelo e bermuda mesmo no escritório. Sim. Para mim esse é um ponto que é muito importante, porque, assim, eu acho eu não vejo necessidade de usar roupa social. Então, não sei. Eu já Eu trabalhei não curto. muito aqui no Brasil de social, eu já trabalhei em instituições financeiras, então você era obrigado a usar gravata de segunda a quinta, e, e quando eu saí um pouco da instituição financeira e fui para uma consultoria, eu acabava usando mesmo social, mais para ter um estilo de roupa durante o dia e tal, mas até que chegou um dia que eu desencanei, falei, não, agora não quero mais, e hoje em dia social para mim é só em casamento, e olha lá, Uhum. Ó, o ocasiões Carlos muito falou que especiais. o que eu tô passando é a exceção no sentido de alimentação, cara, da galera. Assim, né, pelo Acho que menos na, sim. na empresa, eu não vejo muita galera comendo saudável, não, cara. Eu sou o que mais come saudável lá. Então, tipo, eu sou o único que procura comer salada, essas paradas. Porque a galera só hamburgão, essas coisas. É. Então, não sei. Bom, o outro é resultado versus estar presente na empresa. Acho que esse é o mais polêmico, assim.
Esse é polêmico, é. Porque aqui a gente vê muito disso de você tem que estar na empresa independente do que seja, tipo, das 9 às 18 você tem que estar lá. Se você não tiver trampo, você vai ter que estar lá e sentado e olhando para a cara do seu chefe, porque as pessoas querem ver você num lugar e é isso, É. né? Ou tipo, querem que você esteja ali para você prestar sei lá, para você prestar uma ajuda de 10 minutos durante 8 horas do dia. É, Isso é, tipo, isso não faz sentido, né? Assim, lógico que não é várzea também. Vou quando eu é, quero, vou o tempo que eu não. quiser. Não é assim. Eu acho que você tem que saber usar, né, a É liberdade mais que você tem. flexível, É, são mais flexíveis, né? sim. Mas de fato o que importa é o resultado. Não importa Uhum. quanto você gastou. Se você gastou 12 horas ou 2 horas, você chegou no resultado, entendeu? Então, acho que é bom reforçar esse ponto, né? O que eles esperam é que eles precisam vamos supor que chega uma situação em que eles precisam que você esteja ali, sei lá, depois do horário. Se você estiver depois do horário, é importante, você ganha pontos com isso. Não que necessariamente você tem que estar, mas entende? Da mesma forma que eles entendem que você termine em 2 horas, em menos tempo, e não esteja lá o tempo todo, entendeu? Uhum. Então, o que importa para eles é que você chegue no resultado, É, que tipo, você. coisas que eu ainda acho estranho, né? Tipo, a pessoa da empresa virar pra mim no Slack e perguntar, tipo, no horário que teoricamente é o meio do expediente, perguntar, Fernando, você tá aí? Tipo, é que, lógico, eu tô trabalhando, pô. Sim, Tô só, sentado aqui esperando pra te ajudar, né? é, Mas exato, é verdade, é rola muito engraçado, isso. né? Tipo, uhum. É engraçado mesmo. Ou tipo, você pode fazer uma call comigo, né? Tipo, como se É fosse um. tipo, sei lá, o chefe, o dono da empresa, você pode fazer uma call comigo agora, 10 minutos? Tipo, É, eu isso, tenho o que e fazer, cara. eu acho que isso vai de encontro até com o próximo tópico, que eu vou até pular ele aqui da lista, Boa. que é a questão da empresa horizontal, né? É, É, isso é muito. isso foi uma discussão que eu tive com o meu chefe uma vez. Tava eu, um amigo dele, falando sobre. Não foi nem Brasil, não foi nem nível Brasil, tá? Ele citou, o amigo dele ainda citou no nível América Latina mesmo. Né? A questão dos chefes quererem se mostrar ser chefes, né? O quanto eles estão preocupados em mostrar que são chefes. É, o Sim, famoso chefe anda com chefe, não anda com o resto, né? exato. E é muito, muito normal isso. A gente vê que aqui tem chefe que não vai almoçar com a gente, né? Não vai almoçar com a galera. É. É muito, Assim, muito normal isso. é tão normal que a gente estranha, né? Quando a gente chega. Quando a gente, pelo menos quando eu entrei, e o Fernando também, o nosso chefe, o dono da empresa, ele é super, assim, conversa com a gente, vai almoçar com a gente. Tipo, realmente trata como igual mesmo. E no Brasil é totalmente diferente, né, cara? Uhum. Assim, você entra na empresa, é muito raro sei lá, um supervisor, um gerente de área, um diretor que ande. Eu tenho uma memória muito fresca na minha mente de. Acho que foi o meu primeiro emprego depois. Não, foi antes de eu terminar a faculdade, eu era estagiário em uma empresa grande e eu queria muito trabalhar com Salesforce já. Já estava estudando muito, muito. Meu amigo já tinha me falado, eu já estava todo dia no Trailhead, todo dia, todo dia. Os caras chegaram e anunciaram que ia contratar a plataforma e que a gente ia começar a desenvolver lá dentro e tudo mais. Eu era estagiário de análise de processos e qualidade. Então, basicamente, eu trabalhava com métricas, gestão de incidente, tudo mais, essas coisas, planilha e tal. Eu falei, meu, não posso perder essa chance, eu sou estagiário aqui, os caras vão olhar para dentro. Então, eu vou lá no diretor de projetos e vou falar pro cara, meu, me põe nesse projeto, por favor, minha chance e tal. Fui falar com o cara olhou pra mim, sério, me senti até mal no dia. Porque o cara olhou pra mim, tipo assim, o que você quer? Sai, não é pra você isso aí. Né? Tipo, aqui é diretor. Não Quem sei é nem por que você, você tá né? falando comigo. É, exatamente. Então, tipo, absurdo. Depois disso, eu nunca mais esqueci esse cara. Inclusive, quando o Fernando foi num evento de Salesforce nesse ano, no começo do ano, da comunidade, eu vi o cara e falei pro Fernando, ó, esse cara aqui fez isso, isso, isso. Não falei? Falei ainda. Então, assim, ainda bem que o mundo dá voltas, né? Mas eu não entendo esse comportamento, tipo,
Tipo, jamais vou É, entender, né? O que que o cara acha que apesar que é. assim, eu não sei eu acho que também deve rolar alguma coisa do tipo nos Estados Unidos, quando você tem empresas maiores, né? É que nem o Guilherme falou, ó, às vezes a pessoa nem sabe quem está sentando do seu lado, né? Eu acho que empresas grandes, aqui a gente está falando de uma empresa pequena, tá, gente? Mas eu acho que empresas grandes pode ser que role alguma coisa do tipo sim. Mas pelo menos até esse momento não é a realidade que a gente tem vivido, né? Uhum, Até fazendo um gancho aqui, um comparativo com uma outra empresa, eu participei de um processo seletivo de uma outra empresa que era bem maior da que eu estou hoje, né? E eu lembro que quando eu declinei a proposta dessa outra empresa, geralmente quando você declina uma proposta, a pessoa, né, empresa grande, nem responde para você. uhum, E o cara me respondeu, falando, poxa, pô, legal, tá, mas por que que você não aceitou a gente? Né? Ele queria saber o porquê que eu tinha aceitado a outra empresa e não aceitado eles, cara. Então sim, aí você já vê a diferença, né? Que é de um lado para o outro. Né? E aí totalmente, eu é. fui, eu troquei acho que uns 4 ou 5 e-mails com ele depois disso, cara. Depois de ter declinado ainda, né? Eu já tinha declinado e a conversa foi rolando, né? Uhum, Então, a diferença de cultura, né? De um lado para o outro. Né? exato. Bom, agora mais um tema aqui bem interessante, né? A questão de tecnologia, né? A gente É até verdade. brincou hoje, até mandei um print pro Arthur. Eu tava num call, tava meu chefe e um cliente, e o cliente estava mostrando como que é o processo deles hoje, né? E pasmem, eu fiquei pasmo quando eu vi o cliente usando uma interface de mainframe e a tela estava dividida. Do lado Uhum. esquerdo da tela ele tinha uma interface de mainframe e do lado direito da tela ele tinha um Internet Explorer, acho que devia ser o 9. Assim. Eu falei, meu Deus do céu, como assim? Os caras têm Tesla andando sozinho lá e não conseguem matar O mainframe, ó. o mainframe, cara. É óbvio que a ideia do projeto é justamente essa, né? É tirar a parte que estão fazendo no mainframe, no Internet Explorer, e jogar isso para dentro do Salesforce. É justamente esse é o trabalho que a gente vai fazer. Mas eu me espantei, tipo, a gente está em 2020 praticamente, e eles ainda estão É, usando mainframe, né, cara? a O ideia, quanto. a ideia não é falar que os caras estão atrasados, a ideia é falar que a gente tem empresas aqui, sim, que não estão. Tipo, não é todo mundo aqui inteligência artificial, como. Porque no Brasil a gente normalmente pintam isso, né? Que as empresas aqui estão anos-luz na nossa frente. Óbvio, acho que culturalmente eles estão sim, mas tecnologicamente a gente encontra algumas empresas utilizando mainframe e Internet Explorer 9, por exemplo. Então, Então, inclusive eu achava, "Pô, você tem alguma pergunta?" Eu falei, tenho. Eu quero saber se eles são compatíveis para usar o Chrome, porque o Salesforce Lite não é compatível com o Internet Explorer 10, né? uhum. Aí os caras, não, a gente tem Chrome sim, a gente pode usar sem problema. Aí ela foi procurar lá, achou o Chrome, clicou e o Chrome perguntou para ela assim, você deseja tornar o Chrome como padrão? Ou seja, nunca tinha aberto o Chrome na vida, cara. Não, é Eu doideira, falei, meu doideira. Deus, algo de certo não tá errado. É, doideira, É, cara. próximo tópico aí, cara. Tô lendo aqui. Próximo tópico. Então, a dificuldade com o idioma. Ou não, quer dizer, o tópico é, a dificuldade com o idioma não é um empecilho. Por quê? O que que a gente pensa com isso? Óbvio, eu e o Fernando falamos inglês e tudo mais, aqui a comunicação, principalmente quando a gente está aqui é inglês, mas quando a gente está trabalhando no Brasil, mesmo o time sendo o time de desenvolvimento todo brasileiro, a gente fala inglês nas causas e tudo mais. E o que mais a gente vê, inclusive tiveram algumas vagas abertas nesse tempo, e a gente viu muita gente declinando por causa de não falar inglês, porque não se sentia seguro e tudo mais. E o que a gente vê é que, assim, cara, o que a gente já bateu muito na tecla. Se você ficar eu não tô preparado, eu não tô preparado, você nunca vai estar preparado. Então, Uhum. as coisas, a gente vai aprender, você vai aprender a falar inglês tentando falar inglês. Os caras você vai tomar pedrada, você vai errar, os caras vão te corrigir. Mas se você Tem for, gente que acha que não, só vou conseguir falar inglês fluente se eu for para fora, se eu fizer um sim, intercâmbio, se eu morar fora um ano. Cara, não vai não é rolar. a realidade, né? Não vai rolar, Não é bem assim que a coisa funciona. Você pode ficar aqui 3 anos, 4 anos. Se você
por exemplo, se eu ficar aqui um ano sem falar nada, com medo de errar, ou toda vez que eu for falar uma frase, eu jogar no Translate, ou corrigir a gramática, eu vou sempre falar certo. E não vou aprender nada, porque eu vou sempre buscar corrigir, tipo, por outra ferramenta, por alguma coisa. Se eu não tentar eu mesmo, eu não vou me sentir seguro para falar nunca, e não vou, portanto, não vou falar nunca. Então, quando você é corrigido uma vez, eu acho que você nunca mais erra naquilo. Principalmente se você é corrigido, tipo, você tá falando, a pessoa vai te corrigir. Aquilo vai ficar gravado e você nunca mais vai errar aquilo. Uhum. Então, todos os dias aqui, assim, dá pra falar, nos 4 dias que eu estive aqui, 4 dias me corrigiram, sim, e tudo bem. As pessoas, para eles, você tem que entender que você tá tentando falar a língua deles, então para eles, você tá se esforçando para isso. Você não tá cometendo nenhum erro porque você tá falando errado. Muito pelo contrário, você tá indo muito bem de estar tentando falar a língua deles e eles não estão tentando falar a sua, né? Então, Uhum. tá tudo bem. Assim, você não falar inglês não é um problema. E para um nativo é muito mais fácil tentar entender, compreender a gente do que o contrário, às vezes, né? Então, Exato. de fato, não é um empecilho, né? Uhum. Pois é. Tanto que, tem isso E, também. Enquanto eu tô na empresa, eu faço calls com o Fernando e tudo mais para discutir sobre o projeto, e a gente fala em português na call. E os caras ficam tipo, caramba, como que fala, né, português? Português é difícil demais, tipo. E realmente, se você for comparar a gramática do português, é muito difícil possível, né? para pegar, assim. Então, cara, não se apegue nesse negócio de ter que falar o inglês perfeito para poder procurar uma vaga de emprego fora, não sei. Agora o Próximo. próximo tópico é a questão de, comparado com tecnologia, hoje o que a gente pensa? Pô, preciso de uma faculdade, né? A gente já trouxe esse tópico aqui, inclusive, de precisar de faculdade ou não. Uhum. Temos casos, temos depoimentos ali nesse mundo do desenvolvedor Salesforce, pessoas que não têm faculdade e estão com uma carreira de sucesso hoje. E essa foi uma discussão, inclusive, que eu cheguei a ter com o meu chefe num dia. Estava saindo para comer alguma coisa e estava conversando sobre faculdade. E o ponto foi justamente esse, cara. Tipo, nem todo mundo lá tem faculdade, né? Não é igual é aqui que as pessoas pensam que obrigatoriamente tem que ter uma faculdade, tem que estar formado na área para poder arrumar um emprego, né? Lá não, cara, se você sabe fazer aquilo que você está falando que você sabe fazer, ok, né? Uhum. É, Óbvio que vai ter casos e casos, né? Mas de modo geral, algumas pessoas não consideram isso como sendo um grande diferencial, sim. né? Então, em É, contrapartida, eu já vi que no Brasil, algumas empresas de tecnologia, alguns bancos, para ser bem específico, falar que só quer funcionário de primeira linha, com faculdade de primeira linha. O que eles consideram faculdade de primeira linha? exato, é. Mackenzie, Federal, entendeu? A Então, cara, galera. é a triste realidade, né? Sim. Eu acho que. Não tem nem o que dizer sobre isso. A gente também não acha necessário que você tenha faculdade para fazer tecnologia. E aqui a única coisa que eles vão pedir é numa entrevista eles vão te perguntar, você sabe fazer isso aqui? Sim, sei fazer. Vamos supor que a empresa seja uma empresa que também é difícil de uma entrevista você falar que sabe fazer, o cara fala assim, ok, acredito. Normalmente ele vai pedir alguma coisa. Então tem casos Um de que eles teste, um referência, né? teste, eles vão pedir que você faça um teste, ou que você faça uma POC, alguma coisa do tipo, ou que você tenha certificação, porque a certificação prova que você sabe do que trata na certificação, né? Você fez a prova, então você é apto a aquilo. Então o que eles cobram muito aqui é certificação, se você for procurar uma vaga aqui, e, e E no máximo investem também, prova. né? Fazendo um gancho aí, né? Boa. Não só cobram isso, como também investem nisso, né? Uhum. A gente tem um budget por quatrimestre, por trimestre, na verdade, né? Um budget por trimestre que a gente pode gastar com certificação, com educação, né? Isso é difícil a gente ver em algumas empresas. Sim. Tanto é que todas as minhas certificações até hoje saíram praticamente do meu bolso, né? Com Uhum. exceção de alguns vouchers que eu ganhei, as que eu paguei do meu bolso. É, Nunca a empresa aqui no Brasil me pagou voucher. Embora tenha, sim, algumas empresas que paguem, mas eu ainda nunca tinha vivido essa realidade. A eu empresa também pagar não. o voucher para mim. E aí eu acho que vai uma outra coisa que é bem cultural. No Brasil, pelo menos eu sinto isso. Lógico que tem interesse da empresa aqui também em você tirar a certificação. Com certeza.
Só que no Brasil é muito mais nítido que os caras eles liberam centenas de vouchers para poder pegar os projetos que a Salesforce quer vender para eles, Os quer dar para eles, parceiros. para os parceiros. Uhum. Então, ou seja, pegam um monte de gente, não dão base, jogam num projeto de qualquer maneira, então vai, sei lá, aloca todo mundo sem a experiência necessária, sem dar um tempo de curva de aprendizagem, e aí chega a época de ganhar o projeto, fala, ó, você tem aqui seu voucher pra você tirar a certificação. Aí nego vai lá e usa dump, estuda de maneira fácil, para passar na certificação de forma fácil, e, e aí a gente tem, Quando passa, né? Quando quando passa. passa, né, e aí a gente tem o resultado que a gente tem. A gente conhece, tem amigos nossos que trabalham direto com empresas grandes, que acontecem coisas nos projetos que a gente fica tipo, não é possível que isso está acontecendo. E assim, gente que se diz sênior e tudo mais. Então, aqui eu É, sinto que os caras realmente querem que você tire a certificação porque você está preparado para tirar a certificação. Então, não rola pressão para você tirar. Você tem que tirar amanhã porque eu preciso vender o projeto. Ah, você toma um voucher aqui porque você tem que tirar essa certificação daqui a um mês. Aqui você tem 3 meses. Se você tirar, a gente vai pagar para você. Se você não tirar, você não está se beneficiando. Então, basicamente isso. você não está correndo atrás, né? A É, diferença é essa. Né? sim. Ó, tiveram algumas É... perguntas. Então, a gente vai falar o último tópico aqui e a gente começa a ver as perguntas. Boa. Apesar de a gente já ter extrapolado o tempo aqui, mas vamos só para finalizar. Hum, É a questão de ser mais flexível com home office, né? É muito comum nas empresas nos Estados Unidos ter bastante home office comparado com o que a gente tem no Brasil, né? No Brasil tem sim empresas com home office, uhum. salvo algumas exceções, Tá mas crescendo mais, né? ainda a empresa ainda tem a mentalidade de que o funcionário vai acabar fazendo home office e não home office, né? Ainda tem-se muita insegurança em cima do profissional que é contratado, É. comparado com lá fora, né? Onde as É, pessoas. e sendo Não, bem, empresas. para não ser muito clubista, digamos assim, tem funcionário também no Brasil que eu não entendo, parece que fica esperando a oportunidade de fazer o home office para fazer o home office, né? Em Não, vez de tem casos e casos, aproveitar, né? né? É, Não eu escuto gente falando assim, não é todo mundo que se adapta. Eu não consigo conceber isso. Para mim é algo inconcebível, né? uhum, Pessoa que não consegue se adaptar. Para mim é a mesma coisa você falar assim, eu não consigo estudar sozinho. Cara, eu preciso sim, ir numa escola de inglês para poder aprender inglês. Entendeu? sim, Mas aí é uma visão minha, entendeu? É algo que não me encaixa na minha cabeça. Eu não consigo entender isso, né? Mas cada um é cada um. Né? claro, né? Então, deve ter sim pessoas que não conseguem trabalhar home office, mas, cara, aí vai de cada um. Né? Mas eu vejo, assim, fazendo esse comparativo, eu vejo que lá as empresas estão mais abertas, mais flexíveis a isso. Né? Inclusive, Uhum, tem muita vaga remoto. Né? A gente procura. Se você abrir o LinkedIn e procurar remoto nos Estados Unidos, você vai achar várias vagas que são só sim. remoto. Né? Bom, É, vamos lá, vamos passar uma geral aqui, que eu vi que rolou muitas perguntas aqui. rolaram alguns comentários, algumas perguntas. Beleza. Ó, o Guilherme tá pedindo música no Fantástico, cara, já de novo, né? Coração, coração. Cara, não gosto de bacon, por incrível que pareça. Também acho estranho, pessoal. Eu não entendo não. Mas, É o cara falou, foca na produtividade, não nas horas trabalhadas, exatamente. As eu pessoas, sinto muito isso. eles focam na produtividade. Né, Inclusive, acontece, inclusive falando dessa frase, hoje eu estava na empresa e um dos sócios passou lá tal, e aí? Passou pela minha mesa e falou, e aí, como é que tá? Ah, beleza. E aí, o que você tá fazendo? E esse sócio, no caso, ele não é muito de tecnologia, né? Ah, tô fazendo isso, isso, isso. Ele ouviu e falou assim, ah, beleza, não entendi nada, mas o que importa é que dê resultado. Tchau. E já era. Então, é bem mais claro que isso, né? Impossível.
O André perguntou, vocês veem muita diferença entre a gestão do projeto e as ferramentas utilizadas? Cara, a gente até falou um pouco já de ferramentas aqui, ferramentas que a gente tem utilizado. O Slack, a gente usa muito lá com o Slack para comunicação. Uhum. Zoom para fazer conferência. Cara, a gente fica pendurado no Zoom praticamente o dia inteiro. O que mais? Para GitLab gestão para de versionamento. para gestão de versionamento, gestão de testes, a gente está migrando tudo para o GitLab. É, E eu tô sim. curtindo, eu tô achando que é uma boa ferramenta. Eu acho que uma Então, resposta boa, uma resposta boa. Quem que perguntou? Qual é o nome? o André. Uma resposta boa para o André é a seguinte: eles dão muita liberdade e assim, se eles sabem que, por exemplo, continuous integration é uma coisa que está acontecendo no mercado. Então, se você tem a gente, por exemplo, o Fernando, com a entrada do Fernando e a minha, a gente está implementando o continuous integration, né? Então, Uhum, quando foi falado isso, tudo bem, com certeza a gente quer que implemente, entendeu? No Brasil, eu entendo que os caras, continuous integration, mas o que vai entrar? vai Ah, ter não, custo. mas aí vai ter custo. Ah, não, mas quanto que vai sair do meu bolso? Mas isso vai mudar muito? Ah, mas a gente está lucrando assim, e no final não faz. Ou por questão de segurança também é muito barrado. Uhum. Então, sim, eu acho que tem muita diferença nas ferramentas usadas aqui e no Brasil, porque a gente é teimoso e, tipo, tá vendo que a coisa é melhor, mas por N motivos não vai, não tenta, né, cara? Então, O famoso mudar a cor da grama, né? Quando muda a cor da grama, é. até mesmo lá a gente teve um pouco de barreira em questão de mudar a forma como a gente gerenciava as tasks, né? Antes a gente utilizava o Gira e agora a gente está fazendo isso dentro do GitLab. Então, foi uma barreira. Algumas pessoas falaram, mas no Gira era mais fácil, tal, 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 mas passou, né? Uhum, Agora já está normal, todo mundo está utilizando. Eu acho que isso vai acontecer em qualquer lugar, né? sim. Metodologias, ferramenta para tracking do projeto, se sim, isso influencia positivamente no trabalho, obrigado. Cara, metodologia a gente usa o Scrum, a gente faz sprint toda semana, Agile. então tem funcionado bem. No Brasil, já trabalhei com empresas que tentavam aplicar o Scrum, empresas que nem sabiam o que era, e empresas que viraram para mim e falaram: a gente não está preparado para utilizar o Scrum, a gente não está maduro. Então, Sim. empresa grande, hein? Falando numa empresa a nível nacional enorme. É. E é uma realidade, né? As pessoas aqui, às vezes, batem como se isso fosse uma barreira, entendeu? Ah, preciso usar Scrum, preciso usar metodologia ágil, considera isso como sendo uma barreira e não use essa ferramenta a favor delas. Uhum, É difícil sim. pegar uma vaga nos Estados Unidos? Cara, depende. Depende de muitos fatores. Se você não tiver medo de falar inglês, a sua experiência, se você tem uma boa experiência, se você tem um bom currículo, acho que não é difícil, não. Eu acho que a mesma, com o Salesforce, a mesma coisa no Brasil. Tem muita vaga aqui. Então, se você Uhum. estiver apto, você vai conseguir com a mesma facilidade que no Brasil. Vocês têm trabalhado em ambos os lados, Brasil versus Estados Unidos, voltariam a trabalhar no Brasil se recebesse uma proposta irrecusável, não só financeiramente, mas que trouxesse alguma coisa para vocês? Cara, financeiramente eu acho difícil uma proposta bater uma oportunidade dos Estados Unidos. Eu não aceitaria, porque o meu foco de arrumar uma empresa no exterior é justamente um processo de imigração para lá, então, para mim, nada me faria mudar de ideia hoje, né? E ainda mais quando a gente olha, a gente falando assim, manda uma vaga, pergunta, onde é a vaga? É remoto, é alocado? É alocado. Onde? É na região da Berrine. Cara, Tá doido. então, quando você tem a facilidade, você trabalha home office, você sabe como é, quando você tem a facilidade de trabalhar de casa, né? Hoje eu acordo, levo meus filhos na escola, volto, estou em casa trabalhando e tranquilo, né? Sim. Agora, imagina sair daqui na correria, deixar as crianças na escola, ir pro metrô, pegar o metrô lotado, chegar lá, o metrô para. É uma realidade que eu não quero mais pra mim. De fato, pra mim, isso não consigo É, conceber mais isso, entendeu? é. É, Eu sendo então, bem sincero mesmo, a única proposta recusável para mim no Brasil seria eu não trabalhar para os outros. Então, sim, eu acho que eu aceitaria, porque eu não tenho, no momento eu não tenho
meu desejo não é sair do Brasil. Então, essa realidade de trabalhar para o metrô também, no metrô, etc e tal, pegar essas coisas, não rola mais, cara. Não dá mesmo. Acho bem difícil. E, que nem o Fernando falou, financeiramente não existe, acho que irrecusável, não tem a ver com o financeiro. E talvez se eu não trabalhasse para alguma pessoa assim, para alguma empresa, eu aceitaria. Assim, então, quando eu paro para pensar, uma proposta irrecusável, cara, teria que ser, como o Arthur falou, trabalhar por conta própria, mas eu já meio que faço isso hoje, então já Uhum. mantenho dois mundos, a gente já está meio que nesses dois mundos. Não vejo um projeto que seria tão desafiador e interessante quanto é o projeto que eu estou hoje, né? Hoje eu tô numa linha de frente de criar novos produtos para a empresa. Então, Uhum. são coisas que saem da ideia da minha cabeça que eu consigo colocar em prática. Eu acho É. que isso é algo que é um grande diferencial para mim, né? Eu tenho carta aberta para chegar e dar uma sugestão de um produto e fazer um produto acontecer, que é inclusive o que eu estou trabalhando agora, um projeto, um produto que eu dei ideia, que eu fiz acontecer. E é difícil você ter isso, essa realidade no Brasil, né? E você ter essa carta aberta de chegar e fazer a coisa acontecer da forma que você entende, né? Uhum. Um tempo atrás, quando eu estava aí, né? Eu cheguei pro meu chefe e falei, olha, eu quero conversar com você, sugerir algumas mudanças assim, 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 assado. Ele falou, faz um documento e vamos conversar. Fiz um documento e apontei para ele tudo que eu achava que eu, Fernando, achava que podia melhorar dentro da empresa. Cara, ele acatou 100% do que eu falei. Então, assim, essa é o que eu coloco como vantagem de você estar numa empresa pequena e você conseguir moldar as coisas de forma que você tenha um ambiente da forma que você gostaria, né? Uhum. É óbvio que eu não sugeri mudanças pensando, olha, vai ser melhor para mim como Fernando. Não, óbvio que não, né? Mas tudo do que eu sugeri para a empresa acatou, né? Inclusive, uma delas foi a migração da ferramenta e tal. E para mim isso é um grande diferencial. Eu acho que dificilmente eu teria essa flexibilidade em uma empresa aqui no Brasil. Uhum. Sim. Continuar, É. Me empurraram no Salesforce na empresa. Quanto tempo eu demoro para virar um bom admin? Cara, depende do quanto você estudar. Estudando todo depende dia, do quanto. se dedicando muito, muito mesmo, você vai Acho que virar uma um curva de bom. uns 6 meses. Só que assim, acho que experiência, nada melhor que a experiência. Então, Ele já tá, depende. já tá num projeto, né? Então, Eu acho que o primeiro conforme as ponto buchas aí, cara, acontecer, o primeiro vai. ponto é você tirar a sua própria barreira. Uhum. Né? Acontece muito isso, provavelmente você virou um admin por acidente, instalaram o seu esforço e falaram, cara, agora o filho é teu. Se você tiver uma barreira pessoal do tipo, cara, eu não gosto do Salesforce, não gosto da ferramenta, vá aprendendo por aprender, vai ser mais difícil. Uhum. Né? Sim, as pessoas que hoje estão bem no Salesforce, elas gostam muito do Salesforce. Né? A gente aqui gosta muito do Salesforce. Eu não trocaria o Salesforce por outra plataforma, por outra tecnologia tão Nem a cedo. pau. Uhum. Né? Nem tão cedo. Então, eu acho que, sim, primeiro ponto é fazer disso algo que você realmente goste. Pega para gostar mesmo do negócio, para amar a plataforma. Se isso acontecer, cara, é questão de tempo. Entendeu? Sim. Eu acho que em 6 meses você já vai estar fera por aí e a empresa vai ter que tomar cuidado para não perder você, porque o mercado está aí gritando por profissionais. Com certeza. No Brasil, o gerente, diretor, guarda suas ideias. No Brasil, o gerente, diretor guarda suas ideias na gaveta. Depois Passando fala algum que é tempo, ele dele. fala que tem uma ideia. Normal. É aquele negócio que a gente falou, né, cara? É chefe querendo ser mais que. Tipo, acha que é mais que os É, outros porque é chefe, então. exatamente. Esse tipo de Exatamente, cara. coisa. Chefe é o que a gente tem aqui, né? No Brasil. Chefe sendo chefe, chefe andando com chefe, não andando na É, mão e fazendo disfuntinho. sim. Beleza, pessoal? A gente já, nossa, estendeu, Extrapolou, nosso, mas. extrapolou isso do nosso limite aqui hoje. Nossa ideia é fazer uma live de 20 minutos, mas hoje a gente fez uma de 40. É, Mas tema bacana, tema gostoso de discutir. Eu acho que vale a pena a gente estender um pouco. Ficou uma galera boa aí, 11 pessoas assistindo. sim. Um forte abraço a todos. A gente se vê na segunda-feira. E só lembrando, hoje é o último dia da Semana do Desenvolvedor Salesforce. Às 23h59 a gente tira os vídeos do ar.
Então, quem não assistiu, corre que ainda dá tempo. É. Um forte abraço, bom final de semana e até segunda-feira. Tchau, tchau. Falou, galera. Sextou.